Glória a Deus. O Senhor nos diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: apresentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Bem, pode se assentar, nosso assento glorificando o Senhor, exaltando o Senhor que vive e reina. Eu quero também agradecer suas orações pela nossa vida, agradecer suas intercessões pela nossa vida. E o Senhor é bom a todo tempo. O Senhor é maravilhoso e tem nos concedido estarmos juntos nesse domingo de Páscoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, quantas vezes você já ouviu ou disse: agora nós só podemos orar? Agora nós só podemos orar. Para muitos irmãos, orar é o último recurso. Para muitos, partir para a oração é o último recurso. É uma coisa que nós só fazemos quando nós não temos mais a esperança. Depois de já termos tentado todas as formas, de todo jeito, e tudo ter dado errado. Mas, irmãos, a oração é a nossa maior arma. Aleluia! As nossas orações, irmãos, têm muito poder, têm muita eficácia. E a palavra de Deus nos encoraja a buscarmos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração, queridos, é o nosso diálogo com Deus. É o nosso diálogo com o Senhor. É a chave de ligação entre nós e Deus. É a solução para os nossos problemas. E também, irmãos, é a bússola para aquele que se encontra perdido ou então está procurando uma direção. E é sobre a importância de vivermos uma vida de oração que nós falaremos nessa manhã. Glória a Deus. Queridos, desde criança eu já ouvia a voz do Senhor. Desde criança eu já era impulsionado pela voz do Senhor. O Senhor estava a me chamar. O Senhor estava a me chamar. Era algo maior que os meus sonhos. Era algo maior que as minhas forças. Eu ouvia a voz do Senhor a me chamar. Eu sabia que o Senhor tinha um projeto através da minha vida e da minha vida. Eu via Deus, queridos, usando os servos dele na obra. E aí então o meu coração ele trazia certeza, queridos, que eu seria um daqueles que estaria a serviço do Pai Eterno. Assim como o Senhor também tem chamado para a sua vida. Não importa se você é criança, não importa se você diz assim: poxa, mas eu já tenho uma idade. Não, o Senhor ele tem um chamado na minha, o Senhor ele tem um chamado na tua vida. Então foi quando o Espírito Santo ele me instruiu, foi quando o Espírito Santo me incentivou a buscar a face do Senhor em oração. E a partir daquele momento, então, eu realmente pude entender, queridos, que o principal objetivo da minha vida era servir e honrar o Senhor até os meus últimos dias. É maravilhoso, queridos, quando nós temos essa certeza, essa clareza dentro do nosso coração. A oração me fez saber, irmãos, me fez acreditar que o Senhor estaria comigo a todo momento, nas angústias, nas tristezas, nas perseguições, mas também nas alegrias, também nas conquistas. Minha esposa e eu fomos enviados para Uganda em 2017, na África, e nós chegamos naquele continente africano no dia 2 de outubro daquele ano. E nós pensávamos em missões, éramos apaixonados por missões, um coração esperançoso, estávamos animados, estávamos certos de que Deus e a igreja nos ajudaria. E realmente, queridos, os primeiros dias foram dias de muitas alegrias. Novo idioma,
novas descobertas, nova comida. O choque cultural era bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante. Tudo era muito lindo, tudo era novo, mas com o passar dos dias, a saudade começou a bater no peito. Com o passar dos dias, a saudade da família, a saudade dos amigos começou a chegar. Começou então a aparecer a solidão, as angústias. A nossa casa ficava em um lugar assim, bem rural mesmo, uma cidade chamada Moio, e ao redor da nossa casa só se via mato, árvores, oquinhas feitas ali de barro, palha. Os ouvidos já não ouviam mais ninguém falando em português. E então começamos a sentir o distanciamento das pessoas, que até há poucos dias nós conversávamos praticamente diariamente. Muitos irmãos dos pastores, muitas igrejas que diziam: vocês estarão lá e nós estaremos aqui segurando a corda. Até as mensagens do WhatsApp já não abriam mais. Os dias maus chegaram, a angústia bateu, os nossos olhos parecia que estava tudo errado, a gente se sentiu sozinho. Mas foi este momento em que Deus havia preparado para nos fortalecer, para fortalecer a minha fé, fortalecer a fé da minha esposa. Foi o momento em que Deus estava nos chamando para entendermos de fato, queridos, quem Ele é e como Ele age. Como você tem reagido aos momentos de tristeza, os momentos de conflito e solidão que você tem enfrentado? Deus tem falado a mim e a ti nessa manhã. É tempo de avançarmos, é tempo de crescermos em intimidade com Ele. É tempo de entendermos o que significa depender do Senhor. Enxergue a Cristo, meus irmãos, não com a sua razão, não com as suas emoções, mas com a verdadeira razão, sendo Ele o Cordeiro Imaculado, sofrido, morrido na cruz, para que eu e você alcançássemos o perdão. Irmãos, após 2 meses em Moio, então nós descobrimos um presente de Deus para nós. A Iris estava grávida. Era uma surpresa ainda maior, porque gêmeos estavam sendo gerados em seu ventre. A alegria imensa. Poxa, após 7 anos casados, morando ali então em Andradas, Minas Gerais, né? O Senhor vai nos presentear ali em Moio, na África, né? E aí então quando a gente vai fazer um ultrassom, gêmeos, era uma tremenda loucura aos nossos olhos. E a gente, todos nós emocionados, alegres ao mesmo tempo, alegria imensa. Só que após 3 meses de gestação, nós recebemos uma notícia que abalou mais uma vez as nossas estruturas. Um dos bebês havia falecido, e a perda do segundo bebê tinha possibilidade muito grande de acontecer. Foi então onde Deus nos tocou para uma intimidade ainda maior. Foram 6 meses de jejum e oração, muita busca, muito quebrantamento, coração esperançoso, a esperança e a angústia ao mesmo tempo dentro de nós. Os nossos familiares aqui no Brasil estavam tristes, angustiados. Fomos chamados até mesmo de burros, por termos aceito viver o chamado o qual Deus tinha, o qual Deus tem para a nossa vida. E mais uma vez nosso coração era despedaçado pela solidão, pelas perdas, palavras, atitudes. E Deus mais uma vez dizendo a nós: permaneçam, prossigam, porque eu estou no meio do negócio. Aleluia. Depois de 9 meses, irmãos, de um longo período de checagem de sangue, semanais, inúmeros ultrassons, a Iris e a Débora continuavam bem.
E então chegou o nascimento da nossa princesa. Ela foi para a salinha de umas crianças, mas depois vocês podem ver de perto. Um milagre, irmãos, totalmente saudável, contrariando todo o diagnóstico médico qual ela foi. Amém. Você tem confiado no Senhor? Você tem sido obediente à voz do Senhor? Quero dizer para você que se você obedece à voz do Senhor, se você segue aquilo que o Senhor disse que é para você fazer, se o Senhor ele abriu a sua mente, se Ele tem tido para você um chamado específico, te direcionado, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, mas encare aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aos nossos olhos muitas coisas parecerão loucura, mas os olhos do Senhor, na direção do Senhor, está dizendo assim: olha, está tudo sob o controle, somente prossiga. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se você permanecer na palavra, então você verá o poder de Deus agindo, habitando, trabalhando através da sua vida, nas forças do Senhor. Deus, Ele quer aumentar o seu nível de intimidade com Ele nessa manhã. O Senhor Ele quer trazer a mim e a você a necessidade que nós precisamos sentir dentro de nós de sermos íntimos do Senhor. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos crer. Precisamos crer que Ele é capaz. Precisamos crer que Ele está na frente. Precisamos crer que Ele existe e que Ele tudo pode. Amém. Irmãos, não existe um crescimento sem dores. Não existe crescimento sem dor. É tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Só que vai chegar um momento onde você será experimentado. Exigirá de mim, de você, dores, angústias, choros, até mesmo perca, para que eu e você cresçamos no Senhor, para que eu e você aprendamos a depender unicamente e exclusivamente do Senhor Jesus. E aqui em Marcos 14, a partir do verso 32, os discípulos eles foram chamados. Eles haviam acabado de participarem da Páscoa com o Senhor, lá no cenáculo, onde Cristo havia indicado que um entre eles o trairia. Aí logo após, então, irmãos, eles foram convocados a acompanharem o Mestre Jesus para mais um desafio, para mais um trabalho. Só que agora, queridos, ao invés de verem demônios sendo expulsos, ao invés de verem mortos sendo ressuscitados, ao invés de verem paralíticos andando, cegos enxergando, vidas cativas sendo libertas, o desafio agora ainda era um pouco maior. O desafio agora, o desafio do momento, era se despedir daquele a quem nos chamara de uma vida sem sentido, de uma vida do anonimato, para viver em uma vida com sentido e com a identidade de filhos. Eles estavam, queridos, sendo chamados agora para se despedirem daquele quem nos chamou, quem nos preparou, quem nos libertou, quem nos transformou, para viver uma vida com esperança. O desafio agora era maior. O desafio agora era muito mais pesado do que a responsabilidade de levar peixes para casa. Irmãos, Cristo, Ele sabia que a sua hora se aproximava. E Ele levou consigo homens corajosos. Ele levou consigo homens destemidos, homens disponíveis, homens simples, a quem Ele chamou de amigos. A palavra nos diz em Provérbios 17:17: em todo tempo um amigo, e na angústia se faz um irmão. Em Eclesiastes capítulo 6, verso 14: um amigo fiel é um poderoso, é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Então Jesus, ele tinha uma estima para aqueles servos, e aqueles servos também tinham uma estima, de um amor, de um carinho.
Eles olhavam para Jesus com um olhar assim de alegria. Pessoas que eram impactadas por tudo que Cristo era capaz de fazer. Ali então, irmãos, em terras africanas, o que Deus queria me ensinar é que Ele é o meu melhor amigo. Amém. Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia. Você que está se sentindo só nessa manhã, o Senhor diz ao teu coração: ei, confia em mim, eu sou o teu melhor amigo. Sou eu quem vou te socorrer, sou eu quem vou te ajudar, sou eu quem ouço o seu choro, eu quem recolho as tuas lágrimas. E Ele queria nos ensinar, irmãos, a aprender a depender dEle, unicamente, exclusivamente. Então eu acordava pela manhã e eu pensava assim: poxa, que vontade de comer uma banana, e eu não tinha dinheiro para poder comprar aquela banana. E eu lembrava então da fartura que nós tínhamos aqui no Brasil. A qualquer momento eu poderia pegar alguma coisa para poder comer. Eu ia no armário, pegava um biscoito, pegava alguma coisa para poder comer, mas naquele momento a vida já não era mais a mesma. A realidade já não era mais a mesma. Aí então eu somente pensava: Senhor, que vontade de poder comer uma banana. E ali então passavam 5 minutos, eu ouvia assim no meu portão. Eu saía para fora, então alguém estava me chamando: Cris. Eu abri o portão, ali então estava um homem ou então uma mulher com uma bandeja em sua cabeça, dizendo assim: eu trouxe isso aqui para você. Olha aí. E aí então eu pegava aquela banana, entrava para dentro da nossa casa, em gratidão ao Senhor, agradecia o Senhor, e o Senhor mais uma vez mostrando para mim: é somente confiar, é somente acreditar. Em um tempo de seca, a Iris ainda grávida, ela disse assim para mim: poxa, que vontade de comer um licor. E ali então, aquele tempo de seca, eu falei assim: ora aí, você é uma mulher de fé, eu sei que Deus pode fazer. Na minha mente, a certeza, não haveria como, porque era um tempo de muita seca, não era época de folhas. E aí então eu me troquei e fui ao mercado. Ali então, passando ali as pequenas vielas, as lonas estendidas no chão, onde eles vendem por montinhos de tomate, montinhos de frutas assim. E aí então, passando ali, caminhando aqueles corredores, eu já havia até me esquecido da couve, né? Porque na minha cabeça não existiria naquele tempo mesmo. Aí de repente eu sinto uma mão tocar nos meus ombros, e aquela pessoa me chamou pelo nome. Quando eu olho para trás, uma mulher com uma bandeja na cabeça, cheia de couve. Disse: Cris, eu trouxe para você. Falei: muito obrigado, Senhor. Nós estamos esperando muitas vezes o Senhor falar conosco em coisas extraordinárias. Por muitas vezes nós estamos esperando o Senhor abrir o mar. Por muitas vezes nós estamos esperando o Senhor fazer, destruir, acontecer, ser um impacto mundial. E o que o Senhor por muitas vezes quer falar comigo e contigo é nos detalhes do dia a dia. São os detalhes do dia a dia que comprovam, que nos mostram que o Senhor Jesus, Ele está no controle e Ele jamais abandona um filho seu. Glória a Deus. Queridos, Deus te chama nessa manhã para viver o sobrenatural. Ele te chama nessa manhã para viver aquilo que é loucura aos olhos dos homens. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Dos 12 discípulos, Cristo chamou três para um momento de mais intimidade. Aqueles que ele sabia que mesmo diante das falhas deles, eram homens que tinham um coração moldável e que ele sentia prazer em tê-los por perto. Então quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, ele sabia que os três se tornariam seus apóstolos mais íntimos, os seus amigos mais íntimos. Eram homens honestos, homens ativos, homens acostumados ao trabalho árduo como pescadores ali na Galileia. Não eram, porém, homens capacitados conforme as expectativas da sociedade para o trabalho qual o Senhor confiaria a eles. Não eram homens formados, não eram homens capacitados em teologia, filosofia, não eram doutores da lei.
não eram os escribas, não exerciam um poder político que ocupava um alto escalão na sociedade. Os apóstolos, queridos, homens escolhidos por Jesus, foram homens menosprezados, tidos como homens do interior. Da perspectiva humana, eles eram homens pequenos. Você está se sentindo pequeno? É dessa maneira que o seu coração precisa estar, para que você veja o que Deus é capaz de fazer em ti e através de ti. 1 Coríntios 1:27 nos diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ouça isso. Uma determinada noite, me preparei para poder ir dormir. E ali então eu fiz uma oração muito diferente, uma oração que eu jamais havia feito. Uma oração bem diferente das minhas orações de costume. Então eu orei ao Pai assim: Senhor, envia os seus anjos aqui na nossa casa. Envia os seus anjos para poder guardar a nossa casa. Até porque a preocupação com os rebeldes naquele tempo era grande. E aí então eu falei assim: Senhor, eu peço a Ti um anjo para guardar o portão da nossa casa. Eu falei assim: que oração maluca, eu nunca tinha orado dessa maneira. Eu falei: Senhor, eu peço a Ti que o Senhor não envie um anjo para poder guardar o nosso quintal, um anjo que fique andando ao redor da nossa casa, guardando, para que nenhum mal se chegue ao nosso quintal. Peço para o Senhor outro anjo que fique em cima da nossa casa, olhando, que nenhum mal se chegue perto de nós. Fiz essa oração muito simples, não foi 3 minutos de oração, fui dormir. E aí então, outro dia, irmãos, encontro com um menino que era vizinho nosso, Jacob, menino de 14 anos. E então Jacob chegou em mim e falou: Seu Cris, você tinha visitas ontem na sua casa? Eu falei: não. E lá, irmãos, a rua que a gente morava, lá assim, chegava à noite, nem luz tinha. Só que eles caminham normal, como se fosse um dia claro assim, eles caminham o tempo todo. Não havia energia. E aí então alguém me falou assim: olha, é porque ontem, à base de umas 10 horas da noite, eu fui passar na frente da sua casa e eu vi ali 3 pessoas na sua casa. Eu falei: 3 pessoas você viu na minha casa? Ele falou: sim. Ele disse assim: tinha um deles que ele estava com os braços cruzados assim, ele ficava no portão da sua casa e ele era muito reluzente, eu não conseguia ver o rosto dele, ele era muito alto. Eu só sei que ele olhava de um lado e para o outro assim na rua, o tempo todo como se ele fosse um guarda olhando a sua casa. Eu falei: meu Deus, não é possível, Senhor. E eu sentindo sozinho o Senhor falando assim: você está vendo o que eu estou falando contigo? Eu falei: meu Deus, que isso? Ele falou assim: quando eu cheguei um pouco mais perto da sua casa, quando eu olhei, eu observei que tinha um outro do mesmo jeito, com o mesmo porte, só que ele andava ao redor da sua casa em círculos. Ele andava sempre o tempo todo ao redor da sua casa. Falei: meu Deus, que isso? Ele falou assim: quando eu olhei em cima da sua casa, tinha um sentado no cume da sua casa, e aquele tinha uma espada fincada no teto da sua casa, e a cabeça dele girava em 360 graus, olhando ao redor da sua casa. Ô Cris, você não está sozinho. Eu falei: meu Deus, eu não estou só. E o Senhor me diz nessa manhã: você não está só, porque a palavra do Senhor nos diz: aos seus Ele dá ordem aos anjos para que os guardem. Glória a Deus, Pai. Nós somos fracos, mas o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é forte, Ele é grande. Quantos foram os momentos de tristeza, de angústia, quantos foram os momentos de desespero, mas o Senhor, Ele cuidava de nós em todos os detalhes. Teve um determinado momento, a Iris ainda estando
grávida, começaram a aparecer animais peçonhentos em casa, cobras e escorpiões, principalmente escorpiões, irmãos, muitos. E aí então aquela preocupação de pai, aquela preocupação de marido. Falei, Senhor, pega esses animais, pega esses insetos, tudo aquilo que pode causar algum dano a eles, Senhor, lança para fora da nossa casa. E ali então nós estávamos um determinado dia, chega esse mesmo menino, chega o Jacob em casa, e o Jacob falou assim: Cris, você estava orando? Eu falei, sim. Ele falou assim, interessante. E interessante mesmo, irmãos, porque eu estava orando em português e eles só falam inglês. E aí ele falou assim: eu estava na casa da minha tia que fica atrás da sua casa, e ali onde nós morávamos era assim, era um terreno grande, e a nossa casa ficava no centro do terreno, então aquele terreno era todo murado. E aí então ele falou assim, olha isso, a minha oração, eu falei, Senhor, pega todos esses insetos, lança para fora do muro da nossa casa. Aquele menino chega em casa e diz assim: Cris, você estava orando? Eu falei, estava. Ele falou assim: Cris, eu estava na casa da minha tia e foi uma coisa muito interessante. Eu falei, o que aconteceu, Jacob? Ele falou assim: eu estava olhando no muro da sua casa e eu via milhares e milhares e milhares de cobras e escorpiões saindo do seu quintal, subindo o muro e caindo no mato e sumindo, indo embora. Eu falei, meu Deus, Deus, Ele conhece as suas orações. O Senhor, Ele conhece a sua intimidade. Você tem exercitado a sua fé? Você tem colocado a sua fé em prática? Se não, hoje é manhã de você aprender que o Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você, que nós coloquemos a nossa fé em prática. A fraqueza, queridos, desses três homens se manifestaram em vários momentos durante os anos em que eles acompanharam Jesus. Pedro, Tiago e João eram homens com limitações, homens com fraquezas, assim como eu e você. Mas Jesus moldou o caráter deles, e Jesus, Ele cultivou a sua convicção para que eles se tornassem homens dedicados, homens fiéis, homens capazes de levar o Evangelho a outros. Eles acompanharam Jesus de perto, eles sabiam quem era o Mestre, e eles foram os discípulos mais destacados, irmãos, no registro da igreja primitiva em Jerusalém. Pedro, queridos, ele abriu o acesso ao reino do Senhor para os judeus em Atos 2. Ele também abriu para os gentios em Atos 10. Tiago, queridos, ele foi o primeiro apóstolo morto em Atos 12. E quando nós olhamos, irmãos, e vemos que tudo indica que João, ele tenha vivido mais e se dedicado mais tempo do que qualquer outro apóstolo ao trabalho, ele escreveu 5 dos livros do Novo Testamento antes de encerrar a sua carreira. Irmãos, Deus, Ele usa os pequenos para fazer grandes coisas. E ambos esses três, eles tinham algo muito em comum: o companheirismo, a inclinação, o amor, a obediência pura e genuína à voz do Senhor. Porém agora, este episódio da vida deles, eles se depararam com a missão mais difícil de suas vidas: o momento de cortar o cordão umbilical, a despedida da presença humana de Cristo. Então agora, aquela empolgação, aquela alegria por estar do lado do Mestre, perto do Mestre, acompanhando o Mestre, vendo os milagres, as maravilhas que o Mestre fazia, estava dando lugar a uma profunda angústia, a uma profunda tristeza. Eles estavam entristecidos, eles estavam desesperançosos. Cristo havia os convocado para estarem em quê? Em oração, estarem em intercessão pela vida dele, enquanto ele falava com o Pai. A Bíblia, ela nos relata, irmãos, no verso 33 e 34 dessa leitura em Marcos 14, que ao chegarem no Getsemane, Jesus, ele pediu para que seus discípulos se sentassem e foi para um lugar mais reservado para poder orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E aí então ele começou a sentir grande pavor e angústia. E o verso 35, Jesus relata a condição que estava o seu coração, quando ele diz assim: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer.
Disse ele: fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele. E clamou: Papai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O Simão, esse nome foi dado para ele porque significa aquele que ouve. Então Cristo, quando chega, fala: Simão, você está dormindo? Como se ele quisesse dizer o seguinte, dessa maneira assim: ei, você não ouviu o que eu falei para vocês? Que é para você poder ficar aqui, vigiar, orar? E na segunda vez, irmãos, em que Cristo ele volta da sua oração, irmãos, mais uma vez ele encontra os seus discípulos de que maneira? Dormindo. Eles não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não conseguiam se explicar o porquê daquilo estava acontecendo, o porquê daquela situação. Na terceira vez, quando Cristo ele volta da sua oração, ele mais uma vez encontra os seus discípulos dormindo. Então ele diz: vocês ainda dormem, descansam? Basta, chegou a hora. E tudo isso aconteceu, irmãos, com os discípulos, por conta de uma palavra que nós já estamos acostumados e também propensos a poder viver isso em nossas vidas a cada dia, diante de um momento difícil, de uma situação complicada: a desesperança. Quantas pessoas que estão aqui talvez estejam desesperançosas por algum problema, por alguma dificuldade? Ou então alguma vez você já esteve desesperançoso e viu a mão do Senhor agindo? Queridos, o desânimo, ele atua primeiramente no nosso psicológico. E o que ele faz? Ele faz com que nós criemos então pensamentos negativos, as tristezas, e aí age como angústia no nosso coração. Os discípulos até tentaram fazer o que Cristo pediu para eles fazerem, irmãos. Mas, sabe aquele ditado: corpo presente, mas alma distante? Foi isso que aconteceu com eles. Se fixarmos os nossos olhos nos problemas dessa vida, irmãos, Cristo nunca será a nossa esperança. E Cristo, irmãos, sabendo disso, ele lhes advertiu logo na primeira vez em que ele encontrou os discípulos dormindo, porque ele diz assim: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, quando nós fazemos essa leitura, nós pensamos o quê? Que Cristo estava se referindo à atitude deles em dormir, enquanto eles estavam ordenados para poder orar. Mas não, queridos, naquele momento Cristo ele estava se referindo a Ele mesmo, como o sacrifício que deveria se entregar, porque Ele era 100% Deus, mas Ele também era 100% homem. O Espírito de Cristo já estava preparado para aquilo que Ele haveria de passar, a crucificação. Mas e a sua carne? Ele era homem assim como eu e como você. Sua tristeza, o pavor, a angústia, com certeza também pairou ali naquele lugar, dentro do coração dele. Com certeza aquela preocupação em ter que passar por aquele momento da cruz e pagar um preço que não era dele, também chegou a pairar naquele coração. Mas ele foi obediente até o fim. Amém. Hebreus 4,15 nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E mesmo diante daquele momento, um momento tão certo, um momento tão tenebroso que ele estava passando, irmãos, ainda assim, como sempre, Cristo instruiu os seus discípulos de como eles deveriam agir nos momentos de dificuldades. Eles deveriam orar e vigiar. E aí, é tão interessante, irmãos, quando a esperança está dentro do nosso coração, porque você sente entusiasmo, surgem os sonhos, os desejos de conquista. E aqueles discípulos passavam dias e noites pescando, porque eles tinham uma esperança. A esperança deles era pegar a quantidade maior de peixe, porque eles viviam da venda daqueles peixes.
O peixe também era a forma como eles se alimentavam. Agora você imagina os pescadores aqui de plantão. Você quando vai, pega um peixe, você fica feliz. Você vai lá pescar, você pega outro peixe, você fica feliz. Você fala assim, rapaz, a pescaria hoje vai ser boa. Agora você imagina aqueles homens que pescavam com redes. Quantos peixes eles pegavam, irmãos? Quantos peixes eles não pegavam? E eles fizeram daquela pescaria a esperança de vida deles. Aí quando Cristo os chama, Cristo fala assim: eu sou a verdadeira esperança da vida de vocês. Sabe?